Olá pessoal, eu sou o professor Arlindo Magalhães e hoje nós vamos começar mais uma das nossas aulas da disciplina de Banco de Dados Não Convencionais do curso de Gestão de Dados do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí. Nessa aula eu vou dar para vocês algumas motivações de por que usar o SQL, onde eu vou falar dos trade-offs, das vantagens e desvantagens de utilizar esse paradigma de armazenamento de dados. Então, houve um crescimento exponencial de dados nas últimas décadas, onde foi visto que existe uma quantidade tão grande de dados, tão massiva de dados, que até os sistemas de bancos de dados tradicionais, como os bancos de dados relacionais, não conseguiam gerenciar de forma adequada os dados, que muitas vezes eram necessários até gerenciar esses dados em tempo real. E as primeiras empresas a verem esse problema foram as Big Techs, a perceber esse problema foram as Big Techs como a Google, Facebook, Twitter, que chegaram até a tentar fazer, algumas delas fazer alguns sistemas de banco de dados no SQL para poder atender os seus propósitos. Mas também, de forma geral, outras empresas mais comuns, também começaram hoje a perceber esse problema em armazenamento de dados. Então, com o aumento de usuários, houve também um aumento de tráfego na web, um aumento de dados, tanto armazenados como requisitados desses usuários pelos servidores. E com o aumento de tráfego nos dados, desses servidores que provêm esses dados para os usuários, era necessário que esses servidores tivessem mais recursos para atender essa demanda crescente de usuários. E com isso, foi visto que poderiam haver algumas soluções para aumentar esses recursos computacionais dos servidores. Então, uma delas foi o escalonamento vertical, onde nós teríamos máquinas maiores, mais robustas, ou seja, máquinas com mais recursos, com mais memória, com mais poder de processamento, mais disco. Isso é geralmente uma estratégia que as pessoas fazem para soluções domésticas. Quando nós queremos um computador mais potente, a gente compra ou então adiciona mais recursos ao nosso computador. Obviamente, essa solução é rápida, ela acaba sendo eficiente, mas também ela é cara, né? A gente tem que ter mais dinheiro para comprar esses recursos ou um computador melhor. Outra maneira de possuir mais recursos é o escalamento horizontal, ou seja, criar um cluster, um sistema distribuído, onde eu vou ter várias máquinas, vários servidores que vão estar conectados através de uma rede e esses computadores, de forma transparente, vão, vão prover ao usuário uma máquina mais potente. A lógica é que são várias máquinas, até máquinas com recursos até bem menores, mais simples do que uma máquina mais potente que a gente teria um servidor, mas elas juntas dariam a ilusão ao usuário que a gente tem um computador gigantesco, né? E uma das coisas boas dessa metodologia, dessa solução, é que sempre que eu quiser mais máquinas, basta apenas adicionar mais recursos, é só adicionar mais máquinas ao meu sistema distribuído. Mas, em contrapartida, eu vou adicionar uma complexidade ao meu sistema, né? Eu vou ter que ter um sistema distribuído mais complexo, onde vai precisar de mais configurações e vou precisar até de um profissional para cuidar desse sistema distribuído, um profissional especializado. Mas, de qualquer forma, hoje em dia, essa tem sido a solução mais viável para ter máquinas gigantescas que atendam a demanda dos dados, massivos de dados que a gente tem hoje em dia, né? Então, o problema de um sistema distribuído, de um sistema em cluster para um banco de dados relacional. Apesar de existirem soluções distribuídas para bancos de dados relacionais, esses sistemas foram concebidos originalmente para trabalhar de forma centralizada. Então, esses sistemas, o ambiente dele, a arquitetura deles, é bem mais complexa e exige até uma manutenção mais complexa para sistemas distribuídos, o que acaba até se tornando bem viável em alguns momentos utilizar o sistema distribuído para bancos de dados relacionais.
Já o banco de dados no SQL, como está aqui ilustrado, a gente vê esses três servidores aqui conectados através de uma rede, eles são mais fáceis de implementar em um sistema distribuído, em um cluster. Isso porque eles possuem uma arquitetura bem mais simples, que foi feita até para prover a distribuição de dados em servidores, em sistemas distribuídos. E algumas das características que fazem também esses sistemas serem mais adequados para sistemas distribuídos é que eles possuem os conceitos de agregação e de consistência relaxada. Esses conceitos aqui eu vou falar mais à frente, de forma detalhada, em algumas aulas, mais à frente. Agora nós vamos ver o conceito de compatibilidade de impedância. Aqui, e para poder mostrar esse conceito, eu vou discutir um exemplo. Então está aqui uma fichazinha aqui de um pedido de produtos, né? Está aqui o ID do pedido, sem o cliente é o João. Está aqui os itens de produto e seus valores, né? Que eu estou querendo fazer uma compra em algum determinado mercado, né? Em alguma determinada loja. E aqui as informações de pagamento dos meus pedidos, da minha compra, né? Então aqui pedidozinho bem simples, igual como a gente já está acostumado, né? E esse pedido, ele é bem fácil da gente implementar na memória, né? A gente pode criar um objeto que a gente tem essas informações, essas listas de valores aqui em uma linguagem de programação. É bem simples a gente implementar isso aqui, né? Mas se a gente quiser armazenar isso em um banco de dados relacional, né? A gente vai ter que fragmentar esses dados em várias tabelas, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter uma tabela para os pedidos, outra tabela para as informações dos clientes, outra tabela para os itens de produto dos clientes e outra para as informações de pagamento. Então, isso aqui é uma maneira bem comum e um exemplo bem simples que a gente sempre utiliza em banco de dados. E a gente chama essa diferença de armazenamento na memória para o sistema de banco de dados de compatibilidade de impedância, que é quando eu tenho que fazer uma transformação de como os dados estão de um lugar para o outro, né? A gente faz comumente, né? Mas a gente sabe que isso aqui dá um pouco de problema, a gente tem que ter um tempo para poder fazer essa modelagem aqui e detalhar um modelo de uma forma e um modelo de outra, né? E isso até dependendo do sistema até acaba dando uma complexidade adicional ao sistema, dependendo de como eu for modelar, né? Mas vocês já devem estar pensando que existem alternativas para isso, né? Existe, por exemplo, próximo slide não quer passar, aqui pronto. Então, existem alternativas para essa incompatibilidade de impedância, como por exemplo mapeamento objeto relacional. Então, por exemplo, várias ferramentas como o Hibernate JPA já fazem aquele mapeamento que a gente mostrou no slide anterior de forma bem mais transparente para tornar a incompatibilidade de impedância mais transparente, para eu não ter que me preocupar muito em modelar os dados e fazer aquela tradução de um modelo para outro de uma forma mais complexa. Só que, em contrapartida, eu vou ter com esse sistema uma camada mais de abstração, uma camada mais de processamento de informação. E isso vai ter um peso no meu sistema, né? Se eu quiser um sistema que seja bem mais rápido, que atenda talvez informações em tempo real, isso pode pesar um pouco, né? E muitas vezes esses sistemas eles não conseguem mapear os objetos de forma tão bem precisa. Eu tenho que ir lá e dar uma ajudinha para ele porque ele não fez o mapeamento de um modelo para o outro do jeito que eu queria, né? E fora isso, como o mapeamento do objeto relacional, do objeto para o relacionamento, ele é feito por esses sistemas, ele não permite muito que eu interfira lá em como os dados vão ser consultados no banco de dados. São eles que fazem isso de forma automática, né? Então, se eu quiser otimizar minhas consultas por uma questão, consultas ao banco de dados, por uma questão de performance, ele não vai ser permitido, né? Vai ficar até ser bem difícil de eu fazer isso daqui. Se quiser, ou seja, se eu quiser um sistema bem rápido, bem performático. E, fora isso, esses sistemas podem adicionar uma certa complexidade ainda ao sistema, apesar de dizer que eles são mais simples, né, de fazer esse mapeamento, também ele pode adicionar uma certa complexidade, visto que, por exemplo, o Hibernate,
ele possui mais de 1000 opções de configuração, o que torna até um pouco complexo de eu conhecer todas essas opções de configuração. Eu vou perder um tempinho para poder estudar Hibernate se eu não souber, até que eu consiga fazer esse mapeamento objeto relacional, por exemplo. Tá bom? Outra alternativa são os bancos de dados orientados a objetos. Esses sistemas de banco de dados, esse paradigma de banco de dados, ele não é novo, né? Ele surgiu desde a década de 80 e ele, na época, era uma promessa de solução para incompatibilidade de impedância. Isso porque eles armazenavam os bancos de dados não naquelas tabelas nacionais, mas de forma de objeto. Então, se eu tinha um objeto lá na minha linguagem de programação, através de banco de dados orientado a objeto, ele salvava aquele objeto diretamente na memória, não precisava ter que fazer aquela divisão em tabelas como no banco de dados relacional, né? Só que esses sistemas, apesar de eles parecerem, na época, as pessoas acharem que eles iam substituir os bancos de dados relacionais, eles não substituíram. Isso porque eles não conseguiram se consolidar no mercado, eles tinham uma série de problemas, como falta de padronização entre os sistemas de banco de dados orientados a objeto, diferentemente dos bancos de dados relacionais, que parece que eles são meio padronizados, né? Se mexe com um, é bem fácil de mexer com o outro. E também tinha dificuldade em expressar consultas mais complexas, isso que é o que não é tão difícil usando SQL nos bancos de dados relacionais. Então, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês sobre uma pequena motivação de por que usar o SQL. E, em caso de dúvidas, vocês podem procurar através dos meus contatos. Obrigado, até a próxima aula.